Beleza. Ó, gente, tem deixa eu fazer um aviso aqui. Quarta-feira que vem é feriado de Tiradentes, certo? Então, não vai haver aula no feriado de Tiradentes. Vocês estão de feriado, né? Mas eu vou colocar de manhã um link para uma prova no Google Forms, certo? Uma prova de 10 questões. Essa prova de 10 questões não é para quem está em dia com as coisas, certo? Por exemplo, deixa eu ser bem claro aqui, as pessoas que não precisam fazer essa prova, de jeito nenhum, né? A Bianca não precisa fazer, a Andressa não precisa fazer, a Felipe não precisa fazer, o Jorge não precisa fazer, Janderson não precisa fazer, Carol não precisa fazer, Letícia não precisa fazer, Vitória da Costa não precisa fazer, Vivian não precisa fazer. Vocês já estão com quase tudo em dias, né? Muito pouca coisa que está faltando e a grande maioria de vocês tem pontos para suprir as questões que estão faltando, né? Professor. Oi. Mas se quiser fazer, pode fazer? Pode fazer. Mas não precisa porque você já tem as notas, né? Essa prova vai ser uma prova de recuperação, né? Então, é para quem não fez as provas passadas, né? A prova de matemática, por exemplo, que eu passei mês passado, ou para quem esqueceu de fazer o simulado agora, né? Esse simulado que teve semana passada, certo? Então, mas eu acredito que quase todos vocês já fizeram, ok? Então, é uma prova de recuperação. Mas se vocês quiserem fazer, não tem problema. Se você quiser treinar, testar, é uma prova maior, porque ela vai ter 10 questões, né? Se você não precisa de recuperação, eu não vou considerar, então mesmo que você fique com a nota baixa, não vai fazer diferença. Agora, para quem está precisando recuperar alguma nota, né, a nota de prova, uma nota de trabalho, de tarefa, aí sim você vai precisar tirar uma nota melhor, certo? Quarta-feira, no feriado, eu vou colocar o link. Mas lá eu vou botar um aviso, dizendo que só precisa fazer os alunos que não entregaram as atividades ou não fizeram as provas de matemática, beleza? É isso. Ou então não estão assistindo aula online, porque tem algumas pessoas que não estão assistindo aula online, e por não estarem assistindo aula online, não estão ganhando pontos extras e não entregando algumas tarefas, né? Aí vai ficar com nota baixa. Essas pessoas já podem fazer a prova, que aí já recupera alguns pontos, beleza? Provavelmente, semana que vem, eu vou, ou no final dessa semana, eu vou dar as notas de vocês, notas do primeiro bimestre, ok? Eu ainda não recebi o resultado dos simulados, então estou esperando receber. Pelo menos de quem não está devendo nada, vai ser mais rápido dar a nota, né? Quem está devendo alguma coisa, eu vou esperar fazer o simulado para poder... Fazer o simulado não, fazer a provinha de recuperação para poder melhorar a nota e dizer exatamente a nota que vai ficar no diário, ok? Então é isso. Quarta-feira não vai ter aula, mas vai ter essa prova para quem precisar, né? Quem estiver precisando recuperar a nota. É livre, mesmo quem não está querendo recuperar a nota, se quiser fazer, pode fazer, certo? Fica a critério. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje nós vamos trabalhar os nomes relacionados com a palavra monômio. O que é um monômio? O monômio é o elemento mais simples de uma expressão algébrica, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui que a gente acabou de fazer. Nós temos 3 monômios, certo? Ó, nós temos dois monômios. Não, pode-se dizer que é 3. Vamos considerar 3. Eu tenho esse monômio e esse monômio. Eu tenho o monômio 5F, o monômio menos 160 e o monômio 9. Tá? Como é que eu identifico que é um monômio? Eles estão separados, né? Ou separados pelo sinal de mais ou de menos, ou separados pela divisão, ok? Então tá aqui, 3 monômios. Aqui eu botei um monômiozinho só para a gente identificar os elementos dele. Ó. Primeiro, eu divido todo monômio eu divido em 2 pedaços. Um pedaço é chamado de coeficiente e o outro pedaço é chamado de parte literal, certo? Então é como se eu cortasse a figura
entre o número e as letras. Ó. Certo? Ok? Então, eu tenho a parte numérica, que é o 3, é chamado de coeficiente. Coeficiente. E as letras, que eu vou chamar de parte literal. Ok? Então é isso. Coeficiente são os números, parte literal são as letras. Ok? Os números sempre vão aparecer no monômio. Sempre tem um número. Sempre. Ah, professor, e se eu não estiver vendo o número? É porque o número é 1. O coeficiente 1 não precisa colocar. Como não precisa colocar, parece que não tem coeficiente, mas tem. É o 1, certo? O 1 é o menor coeficiente, é o coeficiente que não vai precisar existir graficamente, mas ele existe abstratamente, certo? Então, nesse caso aí é o 3 é coeficiente. A parte literal não, a parte literal não precisa aparecer, porque não precisa ter letra no monômio, né? Se a gente olhar aqui o exemplo passado, ó, aqui tem, ó, coeficiente, e aqui tem o F, que é a parte literal. Já no 160 negativo, só tem coeficiente. No 9, também só tem coeficiente, certo? O coeficiente tem que ter, a parte literal, não. Os monômios que não têm a parte literal são chamadas de constantes, certo? Ou termo independente. Então, se não tiver parte literal, é um termo independente ou uma constante, ok? Essa parte a gente vai trabalhar tanto nesse ano, a gente vai trabalhar principalmente os monômios completos, mas a partir do ano que vem você tem que fazer uma distinção entre o que é coeficiente com parte literal e o que é simplesmente um termo independente, sem parte literal. Okay? Então, monômio é isso aqui. E aí nós temos o grau de um monômio, certo? Também é outra coisa que nós precisamos informar toda vez que trabalharmos com o monômio. O grau de um monômio será representado pela quantidade total de variáveis presentes na parte literal. Certo? Então, eu divido o monômio em coeficiente e em parte literal, certo? A quantidade de letras da parte literal é o que eu vou chamar de grau. O grau é essa quantidade. Então, por exemplo, aqui no 3x ao quadrado, que foi o nosso exemplo anterior, né? O coeficiente é o 3. Certo? O coeficiente é o 3, que é só o número. Parte literal. A parte literal é o x ao quadrado, y. E o grau? O grau é terceiro. A gente costuma colocar em ordinal, certo? Terceiro grau, ok? Mas você pode falar só 3, não tem problema não. É de grau 3. É o terceiro grau ou grau 3. Professor, mas só tem duas letras, é x e y. Aí aqui é que vem um problema. Esse x ao quadrado aqui, a gente sabe que ele é x vezes x, certo? É x. Então, na verdade, essa parte literal aqui é x, y. São três letras. Duas letras x repetida e um y diferente, ok? Então, na parte literal, se tiver letra repetida, a gente coloca expoente. Né? O expoente representa quantas letras repetidas tem no nosso monômio. E a gente vai juntar todas. Então, se tem 2x e um y, é do terceiro grau. Certo? Deu para entender essa diferença aqui? Sim. Pronto. Então, Deu sim, professor. ver. Perfeito. Vamos aqui para o segundo exemplo. Quem é o coeficiente aqui? 5. Perfeito. Quem é a parte literal? AB. E o grau?
5 graus. Não. 2 graus. Isso, 2 graus. Vai ser a quantidade de letras, né? Então tem 2 letras. Segundo grau. Aqui coincidiu, né? Ó, o coeficiente e o grau deu a mesma coisa, né? Foi uma coincidência. Nessa segunda já não foi não teve essa coincidência, né? Porque o 5 é o coeficiente e o 2 é o grau. Então, nesse caso aqui foi todos diferentes. Vamos agora para o terceiro. Quem é o coeficiente? Menos 12. Menos 12. Exatamente. Parte literal. ZW. ZW. Isso. Z ao cubo, W ao quadrado. Tem que botar também os expoentes. Né? Minha voz está travando? Né? Deve ser a internet, Letícia. Melhorou ou ainda está travando? Está travando para mais alguém a minha voz? Não. Não. Então é a internet. Beleza. Eu vou tentar falar mais alto para ver se dá uma melhorada. Então, o coeficiente é menos 12, a parte literal é Z elevado a 3, W elevado a 2. E o grau? É difícil o grau. 5 graus. Isso, 5 graus. É porque eu tenho 3 letras Zs e tenho 2 letras W. Então, grau 5. Agora que eu vou entender o grau. Uhum. Perfeito. Vamos para nosso último exemplo. Quem é o coeficiente? Não tem. Não tem. Quase acertaram. Eu falei que o coeficiente sempre tem. Mas quando não aparece, quem é o coeficiente? 1. Exatamente. Número 1. Exatamente. Aqui é o parte literal. M2. M raiz quadrada de 2. Isso. Ele é o quadrado. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o ano que eu esqueci. Segundo grau. Segundo grau, exatamente. Porque tem 2 M's repetidos, né? Segundo grau. Perfeito, é isso aí. No exemplo anterior, que a gente usou na tarefa de casa, ó, eu tenho 3 monômios. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Né? Para o 5F, qual é o grau? Qual é o grau do 5F? Quinto grau. Sim. Não. O 5 é coeficiente. É 1? Assim, F. É 1, isso. O 5 é o coeficiente, o F é a parte literal, mas só tem uma letra. Se só tem uma letra, então o grau é 1, certo? Primeiro grau. Agora, para o menos 160. Quem é o grau? 0. Perfeito, zero. Nesse caso aqui, não tem letra, certo? E quando não tem letra, o grau é 0. Zero. Grau 0. Eu posso dizer que o menos 60 é constante ou termo independente, ok? Professor, esse 9 aí embaixo. Aí é que tá. Se eu considerar que são 3 monômios, o 9 fica separado, certo? Agora, tem uma outra maneira de eu fazer essa conta. Eu poderia ter feito essa separação da fração, certo? Escrito assim, ó. É C igual a 5F dividido por 9 menos 160 dividido por 9. Normalmente, quando nós temos apenas um número embaixo, a gente faz dessa forma, certo? Professor, qual é a diferença? A diferença está no coeficiente. Ó. Quem é que é o coeficiente desse primeiro? Da onde? Dá 5 dividido por 9, certo? Quem é o coeficiente do segundo? Do segundo?
Coeficiente são os números. 160. Dividido por 9, né? Então, tem duas maneiras de entender. Se eu considerar que o 9 é um monômio, então eu tenho 3 monômios aqui, ó, certo? Se eu considerar que o 9 faz parte dos números, ele deixa de ser um monômio e passa a ser só o coeficiente dos outros dois. Então, dá para dizer que tem 3 monômios aqui? Dá, mas não é interessante. Normalmente, você vai ver o professor de matemática dizer que quando tem um número embaixo, sozinho, só o número, esse 9, ele é um coeficiente do F e do 160, certo? Eu vou deixar para explicar isso de novo na aula que vem, porque nessa aula tá mais, a gente vai aprender só os nomes. Na aula que vem, a gente vai treinar mais isso, certo? Certo. Ok, certo, professor. Então, tá aqui. Então, coeficiente é o número, parte literal são as letras, e o grau é a quantidade de letras, até contando com as repetidas. Então, aqui tem 3 letras, grau 3. 2 letras, grau 2. 5 letras, grau 5, né? Que aqui, essa parte literal aqui é ZZZWW. Então, são 5 letras. E a última, 2 letras M, né? Então, segundo grau. Beleza? Para casa, vocês têm 5 monômios, ó. Né? Vou até circular aqui para ficar bem nítido. 1, 2, 3, 4, 5. 5 monômios. Aí aqui vocês vão escrever, na ordem que eles aparecem aqui em cima, o coeficiente de cada um, a parte literal de cada um e o grau de cada um, certo? Então, só isso. Pode botar entre vírgulas. Não precisa copiar tudo. Eu quero apenas a resposta, que é essa aqui de baixo, certo? Basta copiar aqui a resposta final. É só para vocês treinarem o nome de cada um. O que é coeficiente, o que é parte literal, o que é grau. Beleza? Então é isso. Terminamos nossa aula de hoje. Tá certo, professor. Boa tarde, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, professor, e boa tarde. Boa tarde.